Olá, bem-vindos ao EducaEnf e hoje nós vamos falar sobre o processo de enfermagem. Esse trabalho é apresentado por Karina Martins Rodrigues, Maria Luísa Salvatore, Ana Carolina de Freitas Santos, a orientadora Cláudia Labriola. O processo de enfermagem ou sistematização da assistência de enfermagem é um método que organiza e orienta a prática do enfermeiro, permitindo o planejamento, execução e avaliação do cuidado de forma estruturada e científica. Além de melhorar na qualidade dessa assistência, o processo de enfermagem fortalece a autonomia do profissional, garante respaldo legal, contribui para uma atuação ética, eficiente e baseada em conhecimento científico, sendo essencial para a valorização e o desenvolvimento da enfermagem como profissão. As etapas do processo de enfermagem baseiam-se em teorias, modelos de cuidado e sistemas de linguagem padronizadas. Segundo a Resolução 736, deve ser realizada de forma sistemática em 5 etapas. Primeira etapa: avaliação de enfermagem. É a coleta de dados geral daqueles pacientes. Segunda etapa: diagnóstico de enfermagem. Terceira etapa: planejamento de enfermagem. Quarta etapa: implementação de enfermagem. E quinta e última etapa: evolução de enfermagem. Todas as fases devem ser registradas em prontuário, sendo responsabilidade do enfermeiro documentar o processo e da equipe realizar as anotações de enfermagem. Como exemplo, trouxemos aqui um caso clínico. Paciente Maria da Silva, 68 anos, hipertensa e diabética, internada com diagnóstico médico de pneumonia, apresenta dispneia, tosse produtiva com secreção amarelada, fadiga e dificuldade para realizar as atividades básicas. Primeira etapa do processo: avaliação de enfermagem. Essa etapa é a inicial do processo de enfermagem. Ela é responsável pela coleta de informação sobre o estado de saúde do paciente. É tanto por meio de dados subjetivos, que são obtidos por meio na conversa com o paciente, entrevista, ou seja, o relato do paciente, e os dados objetivos, obtidos no exame físico, temperatura, pressão e etc. Ela constitui a base para todas as demais etapas, devendo ser completa, organizada e fundamentada em modelos teóricos. Tipo de avaliação: temos a avaliação inicial, a focalizada, a de emergência e de acompanhamento. Para sua realização, o enfermeiro deve utilizar instrumentos de coleta estruturados e teorias de enfermagem que auxiliam na identificação das necessidades do paciente e consideram também o ambiente de cuidado. Para iniciar essa etapa, primeiro vamos ter em mente uma teoria base para a sustentação desses dados. Principais teorias que utilizamos: Wanda Horta, como necessidades humanas básicas; Dorothea Oren, de autocuidado; Calista Roy, adaptação; Florence Nightingale, de ambientação; Marjorie Gordon, padrões funcionais; e Peplau, como relações interpessoais. Essas são algumas das teorias. Um exemplo: no caso clínico abordado, os dados tidos por meio dessa avaliação foram cansaço, dor ao tossir, dificuldade para dormir. Já como objetivo, tem-se taquipneia, saturação de 90%, febre, secreção pulmonar e hiperglicemia. Isso indica comprometimento respiratório e possível infecção ativa. Ou seja, a melhor teoria para embasar essa avaliação poderia ser das necessidades humanas básicas. Interpretação que indica comprometimento respiratório, ou seja, qual vai ser a nossa próxima etapa, vai ser embasada em qual teoria, qual cuidado vamos ter que ter mediante a essas interpretações obtidas na avaliação. Próxima etapa: diagnóstico de enfermagem. É a etapa do processo que envolve o julgamento clínico sobre as respostas dos pacientes aos problemas de saúde, permitindo identificar os problemas existentes, a condição da vulnerabilidade e o potencial para a melhoria dessa saúde. Baseia-se na interpretação e agrupamento dos dados coletados na avaliação, identificando as necessidades da pessoa, família ou coletividade em um determinado momento do processo de saúde e doença.
Os diagnósticos representam de forma precisa essas respostas e servem de base para o planejamento das intervenções e alcance dos resultados esperados. Geralmente, esses diagnósticos são utilizados e formulados por meio da classificação padronizada NANDA 1, que garante uma linguagem mais uniforme e mais segura na assistência. Um exemplo como do caso anterior: troca de gases prejudicada, padrão respiratório ineficaz, hipertermia, fadiga, risco de glicemia estável. Tendo o diagnóstico estabelecido, os diagnósticos estabelecidos, vamos para o planejamento de enfermagem, que é a etapa em que o enfermeiro vai elaborar o plano assistencial direcionado à pessoa, à família ou à coletividade, de forma compartilhada com a equipe de saúde. Nessa fase são definidos o diagnóstico prioritário, os resultados esperados e as intervenções e cuidados de enfermagem. Tudo isso com base na teoria estabelecida lá na avaliação inicial. O planejamento deve ser individualizado e baseado em evidências, orientando a tomada de decisão terapêutica por meio da prescrição de enfermagem. Utiliza também sistemas padronizados para essa organização, como o NOC, para resultados de enfermagem, e a NIC e CIP, como intervenções de enfermagem. Um exemplo do caso, exemplos de intervenções: monitorar os sinais vitais da paciente e a saturação, administrar a oxigenoterapia, incentivar a hidratação, realizar o controle glicêmico, posicionar em Semi-Fowler. Exemplos de resultados esperados por meio dessas intervenções: saturação maior do que 95%, redução da temperatura corporal, diminuição do esforço respiratório e controle glicêmico. Implementação de enfermagem é a etapa em que são executadas as intervenções e as ações planejadas na etapa anterior. Ela é realizada pela equipe de enfermagem visando atender essas necessidades do paciente. Deve ocorrer como comunicação contínua, trabalho em equipe e checagem de prescrição de enfermagem, respeitando sempre as normas do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e as competências técnicas de cada profissional. Evolução de enfermagem e última etapa é a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e os grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem, juntando e sintetizando desde a avaliação inicial até a implementação de todo o planejamento feito por essa equipe. Então, vamos conseguir nessa etapa registrar e evoluir esse paciente, analisar se cada etapa e cada planejamento, cada implementação teve os seus resultados esperados ou não, e analisar todo esse processo. Considerações finais desse processo. Essa consulta de enfermagem deve seguir todas as etapas do processo de enfermagem e ser devidamente registrado no prontuário. Isso garante uma organização, continuidade do cuidado e o principal também, um respaldo legal. O enfermeiro é responsável pelo diagnóstico e prescrição, enquanto técnicos e auxiliares executam os cuidados e realizam os registros, sempre sob a supervisão do enfermeiro. A capacidade contínua é essencial para a aplicação adequada do processo. O processo de enfermagem ele vai além dessas exigências legais. Ele é um instrumento científico que organiza o raciocínio clínico, fortalece a autonomia desse profissional, garante uma assistência segura, individualizada e de qualidade, principalmente baseada em evidências. Também é fundamental para o trabalho multiprofissional, pois cada etapa do processo contribui para o cuidado. A coleta de dados apoia a avaliação dos outros profissionais. O diagnóstico identifica necessidades não percebidas. O planejamento organiza e alinha condutas. A implementação garante a execução dos cuidados e a evolução permite a reavaliação e o ajuste de todo esse processo. Com isso, a gente entende que o processo de enfermagem promove uma assistência integral, contínua e interdisciplinar, consolidando a enfermagem como uma ciência autônoma e essencial no cuidado em saúde.
Essas são as nossas referências utilizadas durante toda a pesquisa para entendimento desse processo e como a importância dele na prática profissional. E desde já agradecemos pela atenção e esperamos que vocês entendam a importância desse processo tão nobre que garante ao enfermeiro uma autonomia, um direito, um respaldo legal para caso alguma coisa ocorra. Desde já agradecemos e obrigada pela atenção.